Olá, o panorama desta terça-feira, 18 de agosto, está começando e na edição de hoje você vai ver, no Giro de Notícias, ministro do Meio Ambiente apresenta projetos do governo federal. Evento discute medidas de segurança sanitária para o retorno dos turistas a Porto Seguro, na Bahia. Governador Romeu Zema participa de uma live para o lançamento do projeto Desenvolve Minas. Veja também, setor agropecuário é o menos afetado pela crise do coronavírus. O quadro Pense Direito vai falar sobre a diferença entre os crimes de racismo e injúria racial. E ainda, imunidade. Cresce o consumo de frutas ricas em vitamina C durante a pandemia. Essas e outras notícias agora no Panorama. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez um balanço de algumas medidas e projetos do governo federal adotados recentemente. Dentre eles estão a Coordenação Nacional de Proteção Animal, brigadistas para o Pantanal, um novo decreto de concessão de parques, 30 milhões no Lixão Zero e a reabertura do Cristo Redentor e de Jericoacoara. Essa semana, o presidente Bolsonaro assinou o decreto que cria a Coordenação Nacional de Proteção e Defesa Animal. Importante medida para tomar conta dos nossos animais, cães, gatos, pássaros, enfim, os pets em geral, coordenando os trabalhos feitos pelos estados e pelos municípios. Os animais passam a ter uma dedicação muito maior por parte do governo federal. A mobilização também dos nossos brigadistas do IBAMA e do ICMBio para pronto atendimento às queimadas, já demandadas tanto no estado do Mato Grosso do Sul quanto no estado do Mato Grosso, o Pantanal, que está recebendo toda a ajuda do governo federal. O presidente da República assinou também os decretos que inserem os Parques Nacional de Brasília e de São Joaquim no programa de parcerias e investimentos. Super importante justamente para atrair o capital privado nessas atividades de ecoturismo nas unidades de conservação brasileiras. Ainda no âmbito do programa Lixão Zero, essa semana foram quase 30 milhões de reais de investimento para o estado do Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Investimentos também enviados para o estado do Paraná. Nessa semana, reabrimos o Parque da Tijuca e o Cristo Redentor, um marco importante para o ecoturismo, a cara do Rio de Janeiro, do Brasil para o mundo. Reabrimos também o Parque de Jericoacoara. Estamos aqui no Parque Jardim Botânico para estudar as formas também de permissão e uso das diversas infraestruturas aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Esse é o ambientalismo de resultado, incluir para preservar, atraindo investimentos para a preservação e conservação do nosso meio ambiente e cuidando das pessoas, vivendo o nosso ecoturismo e as oportunidades que tem no Brasil. Já o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se reuniu com representantes do setor turístico de Porto Seguro, no sul da Bahia, para falar sobre a retomada do turismo na região. Durante o evento, Aqui Nasce o Brasil, Aqui Renasce o Turismo, Álvaro Antônio destacou as medidas de segurança sanitária que estão sendo tomadas para o retorno dos visitantes à cidade baiana. Pessoal, Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, e hoje eu estou aqui no sul da Bahia, especificamente em Porto Seguro, berço do descobrimento do nosso Brasil, em um momento simbólico aqui para que a gente consiga realmente conscientizar que a retomada do turismo ela é necessária de forma consciente, obviamente observando sempre a preservação das vidas, bem como a preservação das empresas e dos empregos. O governador Romeu Zema participou de uma live para o lançamento do projeto Desenvolve Minas, feito em parceria entre a Associação Mineira de Municípios e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. A iniciativa dará suporte técnico e capacitação aos gestores, servidores, empresários e comerciantes na implantação de medidas e ações que favoreçam os pequenos negócios e a sustentabilidade econômica. Só tenho a dar parabéns à MM, ao SEBRAE, pela iniciativa
que ocorre no momento mais oportuno possível. A nossa economia, durante o ano de 2020, devido à pandemia, foi afetada negativamente, o número de desempregados cresceu, a renda caiu, e um programa como esse vem como uma luva na hora em que a economia precisa recuperar. E eu quero lembrar que o Estado vai estar ao lado de vocês no que for preciso. Desde o início do meu governo, está aqui o Passalio e o Douglas, sabem que nós queremos simplificar a vida de quem trabalha, de quem investe, de quem gera empregos. E quero que Minas Gerais seja o estado onde o empreendedor enfrente menos complicações e onde ele tenha mais agilidade para resolver tudo. Não é por menos que nós estamos dispensando alvarás de mais de 600 atividades econômicas. E o Guia Municipal de Liberdade Econômica vai estar disponível para todos os prefeitos poder fazer uso dessas simplificações que o Estado quer levar adiante. Nós sabemos, todos nós temos alguém na nossa família que é empresário rural, urbano, em alguma atividade, de como muitas vezes o Estado é quem atrapalha, é quem atrasa, é quem complica a vida de quem quer produzir. Então, nós temos de acabar com esse círculo vicioso que só se fez crescer nos últimos anos. A colaboradora Cíntia Carla, da área de Serviços Gerais do CASU, Hospital Irmã Denise, é quem deixa o seu depoimento no Boletim da Vida de hoje. Ela conta um pouco da rotina de trabalho na unidade hospitalar. Cíntia, que desempenha uma função de fundamental importância, fala da emoção que sente ao ver os pacientes terem alta e alerta os riscos da doença. Ali no CASU, a limpeza sempre foi intensa, né? E depois que veio o Covid, a limpeza aumentou muito mais. Quando a pessoa recebe alta, é uma alegria pra gente. A gente fica tão feliz que a gente quer tirar foto, quer aparecer junto com eles. E a felicidade da família, né? É muito gratificante pra gente. Quando a gente é mãe, a gente tá ali, a gente sabe o que está acontecendo e a gente acaba se envolvendo, né? Porque é triste a gente ver as mães ali na expectativa, mas a gente também sabe que eles fazem de tudo para poder estar cuidando muito bem das crianças, de todos, né? Eu tive a Covid-19, o isolamento não foi fácil, porque eu tive que ficar isolada da minha família, né? Das minhas filhas, do meu marido, mas se puder proteger, protege, gente. Não fica andando na rua à toa, sem necessidade. Os que são necessários para trabalhar, sim, saem. Os que não são, não saem. O que saem, previne-se antes de entrar em casa. Mesmo com a crise do coronavírus, as exportações de produtos agropecuários seguem em alta. Segundo o Ministério da Economia, esse fator levou a balança comercial brasileira a um superávit de mais de 8 bilhões de dólares em julho. Superávit é o resultado que o país atinge quando exporta mais do que importa produtos. Afetado pelo coronavírus, o Brasil teve uma queda acentuada nas importações, principalmente de combustíveis e produtos eletrônicos. Por outro lado, o país continuou exportando, embora um pouco menos. O setor mais bem-sucedido foi o do agronegócio, que cresceu 21,1% de janeiro a julho. Em meio à pandemia, o agro representou produção, renda e emprego. Além disso, no que se refere ao comércio internacional, o desempenho também foi muito favorável, comparativamente aos outros setores de atividade econômica. O produto brasileiro mais valorizado foi a soja, que teve um aumento de preço de 35,2% nos primeiros 6 meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O volume de compra cresceu ainda mais, aproximadamente 38% nessa mesma base de comparação. A maior demanda
tem vindo de países asiáticos, como a China, que registrou aumento de 15,4% na compra de produtos brasileiros em relação ao primeiro semestre de 2019. Por outro lado, o milho e o café tiveram queda nas exportações de forma geral, mas também impulsionaram o volume de produtos vendidos. O café, por exemplo, teve uma exportação de mais de 3 milhões de sacas em julho de 2020 e 40 milhões ao longo dos últimos 12 meses. No quadro Pense Direito de hoje, vamos ver qual é a diferença entre crimes de racismo e injúria racial. Confira. A diferença entre o crime de injúria racial e o crime de racismo acaba confundindo muitas pessoas, até mesmo da área jurídica. São algumas questões sutis, mas que importam bastante para fins de responsabilização criminal daqueles envolvidos nesse tipo de prática. Primeiramente, é importante destacar que ambas as condutas são criminosas, tanto a injúria racial quanto o racismo, tá? Mas dependendo do que a pessoa pratica, do que aquela pessoa fala ou faz efetivamente, a sua conduta vai ser enquadrada ou em injúria racial ou em racismo. E o que seria, então, a injúria racial? A injúria racial é uma forma, é uma espécie do crime de injúria, que está previsto lá no Código Penal, mais especificamente no artigo 140, que prevê que é crime a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, xingar alguém, se posicionar contra alguém de maneira ofensiva, seja verbalmente, seja gestualmente, por exemplo, isso tudo é injúria. Quando essa injúria ela é praticada com relação a elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, ela vai ser enquadrada no que a gente chama de injúria racial, tá? Acaba que abrange outras questões além de raça, mas o termo que a gente usa para definir esse novo enquadramento é injúria racial, sobretudo quando essas questões são referentes à raça ou à etnia propriamente ditas. E essa injúria racial está prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, até então, estamos tratando de injúria e injúria racial. Quando alguém, por exemplo, xinga outra pessoa, profere algum tipo de xingamento, palavras odiosas, por exemplo, quando se dirige uma pessoa da etnia negra e fala, esse sujeito, por exemplo, é um macaco, acontece, infelizmente, o racismo é algo presente na sociedade e a injúria racial também. Nesse tipo de situação, a pessoa pratica injúria racial. Esse xingamento direto a uma pessoa, ele é o crime de injúria racial, tá bom? Essas palavras ofensivas ditas, por exemplo, infelizmente ainda estão presentes, são crime de injúria racial. Esse crime de injúria racial, ele é um crime que a gente chama de ação penal pública condicionada à representação. Sem entrar em questões técnicas aqui, quer dizer o seguinte, quer dizer que é um crime que se processa por iniciativa do Ministério Público. Então, a pessoa não é obrigada, não tem que contratar advogado, a pessoa que foi vítima, para poder processar esse tipo de crime na esfera criminal. Não. Basta que ela manifeste à autoridade pública o interesse de ver processado aquela pessoa que lhe causou aquele ato injurioso, quando se trata de injúria racial, dentro aí do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Se fosse a injúria comum, se fosse algo pura e simplesmente um xingamento que não está conectado a questões de raça ou etnia, por exemplo, ele seria um crime de ação penal privada. Então, a vítima teria que contratar advogado para mover esse processo. Mas, dada a gravidade da injúria racial, a lei colocou ela como ação penal pública condicionada à representação. Então, não é a vítima que contrata um advogado para mover o processo. É o próprio Estado, o próprio Ministério Público que move esse processo, bastando a vítima que apresente uma representação para que esse processo seja continuado, ou seja, iniciado. Isso tudo, então, é crime de injúria racial ou de injúria, como a gente viu. Tratando agora do racismo, que é diferente da injúria racial, o racismo está previsto, o crime de racismo está previsto lá na Lei 7.716 de 1989. E é diferente por quê? Se a injúria racial está relacionada a um xingamento, uma palavra ofensiva, um gesto ofensivo contra uma pessoa, um grupo de pessoas, o racismo já é algo mais ligado à segregação, propriamente dita.
Nós temos várias condutas aqui previstas na lei tratando sobre esses crimes de racismo, que configuram crimes de racismo, tá? E essa lei, no artigo 1º, fala que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá bom? Então, dentre esses crimes, por exemplo, a gente tem a conduta de negar ou obstar emprego em empresa privada. Então, aquela pessoa, aquele chefe ou aquele funcionário responsável pela contratação que nega emprego a alguém só porque essa pessoa tem uma raça ou uma etnia diferente da sua, e isso é considerado racismo. Então, é importante a gente ter em mente essas questões e lutar sempre para superar esse mal que ainda, infelizmente, existe na sociedade. Lembrando sempre que tudo que eu falei aqui configura crime, essas condutas, tá bom? Então, se a pessoa que ainda no século XXI pratica esse tipo de situação, se ela não se convence pela moral e pela ciência, que ela se convence, então, pela força da lei penal. Hora de saber como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Quarta-feira em Caratinga, com previsão de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima esperada é 17 e a máxima de 28 graus. Em Bom Jesus do Galho, também tem previsão de sol com poucas nuvens. Mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Amanhã em Vargem Alegre, a expectativa é de sol com poucas nuvens, o tempo aberto. Mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Reforçar a higienização, limitar o contato social e melhorar o sistema imunológico. Essa última recomendação, como forma de prevenção ao contágio pela Covid-19, tem levado ao aumento do consumo de frutas cítricas. Isso porque muita gente acredita que a vitamina C pode ser uma aliada da saúde. Afinal, será que ela realmente funciona para essa finalidade? Ricas em vitamina C, as frutas cítricas se tornaram as queridinhas da vez. O consumo aumentou no mundo inteiro, um pouco por causa do cenário de pânico criado pela pandemia do coronavírus. O Brasil é um grande exportador. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária, as exportações de tangerina aumentaram 158%, de laranja 132% e de limão 12% no primeiro semestre de 2020 em relação ao ano passado. A escolha das frutas não é por acaso. Elas ajudam a fortalecer a saúde e a enfrentar diversas doenças. Nessas épocas de estresse importante e de risco de virose, é muito oportuno que você aumente a sua ingesta de vitamina C, porque ela é fundamental nesse mecanismo de defesa. Eu quero te mostrar em que alimento você vai achar isso com muita praticidade. Só para você saber, o homem é um dos únicos animais que não produz mais vitamina C. Ele perdeu essa capacidade há 60 milhões de anos atrás. Antes nós produzíamos. Um cachorro, por exemplo, produz em média 20 gramas de vitamina C por dia. Em situação de estresse, ele chega a produzir 120 gramas de vitamina C por dia. Ou seja, quando há necessidade, o próprio corpo produz. Mas então nós não estamos tendo essa condição, vamos aumentar essa dosagem. E para aumentar essa dosagem, o que nós precisamos? Nós precisamos ingerir uma quantidade mais significativa de vitamina C. A grande vantagem é que tem vitamina C para todos os bolsos. Só de olhar, elas já aguçam o paladar. Por isso, fica fácil inserir na alimentação. Alimentos que vão ajudar nesse processo, nós temos, por exemplo, uma fruta que é da Amazônia, o camu. É fantástico, ele chega a ter 160 vezes mais vitamina C que a laranja. Outra fruta que também é muito interessante é o goji berry, que também chega a ter 500 vezes mais vitamina C que uma laranja. Olha que interessante. E outra que você encontra com mais facilidade, que é a goiaba, que também é riquíssima em vitamina C. Bom, esses são elementos importantes que podem ajudá-lo a aumentar a sua defesa usando o seu prato como veículo. Esta pesquisadora da história das doenças diz que a falta de um remédio sempre levou ao uso de receitas naturais nas epidemias. Na época da gripe espanhola, se usou muito limão, caldo de galinha,
alho e cebola crus, né? Mastigar dentes de alho, mastigar cebola crua. As frutas cítricas, né, têm uma alta concentração de vitamina C. E eu acho interessante também a gente lembrar dos berries, que são aquelas frutas que têm uma coloração vermelha. Essa coloração vermelha é um pigmento, e esse é um pigmento, ele é antioxidante, ou seja, ele tem a antocianina, que é uma substância que nos protege. Aí entra a mora, a framboesa, o mirtilo, a cereja. Esses alimentos são maravilhosos, né? A uva, e nós deveríamos ingerir isso com muito mais frequência, tá certo? Enfim, eu estou dizendo assim, que frutas, verduras e legumes, eles fazem parte dessa tabela dos chamados antioxidantes. Entra aí também o chá verde, que todos nós sabemos que é maravilhoso. E como eu comentei do alho e da cebola, o alho e a cebola, há muito tempo se sabe que tem substâncias anti-inflamatórias, bactericidas, que nos protegem. E é muito importante que a gente utilize esses alimentos, porque eles vão melhorar a nossa microbiota intestinal, ou seja, aquelas bactérias boas vão se proliferar e as ruins vão diminuir. Portanto, combater o estresse, a ansiedade e fazer uma dieta natural e rica em nutrientes continua sendo uma boa receita neste momento. É isso que efetivamente contribui para melhorar o nosso sistema imunológico. E nessa fase nós temos que estar muito atento a isso. Tão importante quanto cuidar da imunidade é estar atento às formas de proteção contra o novo coronavírus. Por isso, siga mantendo o distanciamento social, usando máscara e evitando aglomerações. Juntos, vamos vencer essa batalha. Estamos encerrando a edição desta terça-feira. Mantenha-se informado sobre os principais assuntos do momento nas nossas redes sociais. Se ainda não conhece o Facebook e o Instagram do Panorama, vale a pena conferir. Acesse, desfrute, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Vamos ficando por aqui. Pela audiência e companhia, o nosso muito obrigado e até amanhã.